Tinha tanta gente. Dá um sinal aí, se for. Já está em transmissão. Só que não está comigo, está com a tela de novo. Seu pai já está em transmissão, só que está com a tela, não está com ele. Foi. Boa noite, caros irmãos. É um prazer estar com vocês num momento tão difícil para a humanidade. Nunca antes no mundo houve uma crise relacionada a uma pandemia tão globalizada. É evidente que o pânico não é um bom remédio e nós temos consciência, diante de tudo que estudamos até hoje, que nada acontece. Uma folha não cai ao solo sem a permissão de Deus. E que nós fazemos parte de um plano muito maior. É nessa certeza, nessa convicção, que hoje renovamos a nossa proposta de irmandade em Cristo. E convido vocês para uma prece, para iniciarmos os trabalhos dessa noite. O semear, infelizmente, não está podendo funcionar diante das decisões governamentais e diante de uma contribuição social que cada um de nós tem que dar, mas não podemos parar as correntes de pensamento para o bem. Convido a todos vocês para, em sintonia com o Mestre amado, unirmos pensamentos. Deus Pai de infinita bondade e justiça, Jesus Cristo, irmão de amor. Agradecemos, Senhor, pela possibilidade de, como espíritos que somos, nos conectarmos em pensamentos. E unidos, Senhor, pedimos que a sua luz recaia sobre esse planeta, sobre esse país, sobre essa comunidade, Senhor, beneficiando principalmente aqueles que no momento, Senhor, passam por essa provação que envolve essa pandemia. Permita, Pai, que ao contribuirmos com o nosso isolamento físico, de fato, possamos ajudar as equipes médicas a cumprirem com o seu papel de forma mais tranquila ao longo do tempo. Pedimos força, Senhor, para todas as famílias e o conforto de que o Senhor sempre estará do lado de todos nós. Peço inspiração, Pai, e fique conosco durante esse momento. Que assim seja. Caros irmãos, como havia colocado para vocês no início, é muito bom estar de volta às atividades da casa, mesmo que dessa forma. E gostaria de agradecer a todos vocês que estão conectados com o Facebook do Semear. Nós estamos temporariamente fechados para atividades externas, mas abertos ao amor do Cristo. E é nessa proposta que hoje nós vamos conversar um pouco sobre as suas leis, as leis de Deus. E quando eu falo em lei, a gente vai se atentar um pouco mais na lei de sociedade. A lei de sociedade faz parte de um capítulo do Livro dos Espíritos
que envolve as leis morais, mais especificamente as questões, a partir das questões 766. São 10 questões apenas falando sobre a lei do progresso, mas que daria motivos para a gente falar a noite toda. Mas o contexto que nós vamos falar dessa lei, e é bom te deixar de passagem que quando a gente fala em lei, aqueles que não são tão próximos da doutrina espírita, nós não estamos falando de lei jurídica. Nós estamos falando de leis eternas, de leis divinas, daquelas que têm por base a justiça do Criador. E quando eu falo de lei de sociedade, ela está dentro de um contexto muito maior, que a lei de sociedade está inserida na lei do progresso, na lei do trabalho, regida pelo nosso querido mestre, que é o puro divulgador da lei do amor. Nesse contexto, nós vamos dar mais ênfase na lei de sociedade, à necessidade da vida social. Quando nós falamos de necessidade de vida social, talvez justifique o momento que a gente está passando. Há poucos dias eu vi uma colaboradora do Cristo falando sobre o fato de que nós criamos laços tão dependentes do trabalho, das relações, focadas principalmente no sustento, no ganho material, que muitas vezes nós estabelecemos as relações sociais sem propriamente pensar no próximo. E quando nós nos vemos nesse momento, de certa forma isolados em nossos lares, desprovidos de qualquer perspectiva em relação ao trabalho, a gente vê o quanto nós somos dependentes do abraço, do afeto. E por aqui começa a nossa reflexão. Nós sabemos que Deus conversa com todos nós pelas circunstâncias. E essa circunstância? O que é que Ele está falando para cada um de nós? Quando eu falo de sociedade num conceito mais amplo, eu posso resumir de forma bem simples, como um conjunto de indivíduos entre os quais existem relações organizadas de serviços recíprocos. Serviços recíprocos. A princípio, quando eu observo esse conceito, todos nós estamos tentados a pensar mais e interpretá-lo no campo físico. Mas eu queria que você se atentasse para essa palavra grifada em amarelo. Serviço. Servir. E eu coloco nesse momento de reflexão a figura do nosso Mestre Jesus, que ao longo de sua pequena, mas incrível passagem por nosso planeta, destacou a importância de servir. Quando ele falou que não veio para ser servido, mas para servir. E essa frase, ela extrapola as palavras. Porque ela é a própria lei de sociedade. Para que eu sirva, eu dependo do próximo. E quando eu falo no próximo, eu faço uma reflexão rápida de uma passagem de Jesus Cristo, na parábola do bom samaritano, quando ele foi questionado por um doutor da lei, quem seria
o meu próximo. E ele contou a parábola do bom samaritano. Se nós pararmos para analisar, quando ele colocou na condição de cumpridor da lei um samaritano que não era visto com bons olhos por aquela comunidade, principalmente por aqueles doutores da lei, que foram obrigados a concordar que quem foi o próximo, de fato, foi o samaritano, ele nos ensinou que o próximo é aquele que nós nos fazemos próximos. E vem a reflexão. Fazer próximo, me tornar próximo, significa estar fisicamente do lado? É evidente que sim, em muitas circunstâncias. Mas no momento atual, como naquele, ser próximo era servir. E nossa contribuição hoje para a sociedade é servir. Servir contribuindo para que essa pandemia não se espalhe. Por isso estamos, cada um, dando a contribuição, de forma consciente. Mas isso, gente, não significa que estamos isolados uns dos outros. Não. Em uma reflexão rápida no Evangelho de Lucas, ele comenta que, em determinada circunstância, por ocasião do apostolado de Jesus Cristo, ele se isolou no monte para passar a noite em prece a Deus. Momento em que ele selecionou 12 dos seus discípulos, aos quais, a partir daquele momento, começaram o apostolado junto com ele. E ele desceu daquele monte. Eu uso essa cena para retratar tantas outras que mostrou a postura de Jesus diante do povo, porque ele desceu daquele monte e ele estava cercado por uma multidão carente de consolação, carente de que curasse os seus males, carentes de ouvi-lo. E ele nunca negou a consolação. E ensinou ao longo de toda a sua trajetória para todos os seus apóstolos, para todos os seus discípulos, para todos nós. Deixando claro que acima de todos os conceitos, a lei de sociedade implica em servir. Nesse contexto, nós nos encontramos assim, diante de uma pandemia provocada por um vírus denominado Covid-19, estamos cada um em nossos lares, muitos em condições de pânicos, assustados talvez pela conotação que é dada na mídia, mas a consciência que nós temos que ter é de que para servirmos ao próximo nesse momento, precisamos da nossa contribuição. Todos nós, segundo palavras de Emmanuel, estamos numa única corrente fluídica. E embora isolados fisicamente, podemos contribuir muito pela vibração e pela sintonia do nosso planeta nesse momento. No capítulo
do Livro dos Espíritos, que trata sobre a lei de sociedade, a questão 766 é a seguinte: a vida social está na natureza? E a resposta dos caros irmãos é certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à relação, necessárias à sua relação. Eu queria que vocês fitassem bem que ele fala da palavra e todas as outras faculdades. Como as respostas são atuais. Talvez, se nós prestássemos atenção nessa resposta algumas semanas atrás, alguns meses atrás, nós cairíamos na afirmativa de que é impossível viver temporariamente sem estarmos próximos uns dos outros, como está acontecendo agora. Mas quando ele fala, não lhe deu inutilmente, além da palavra, todas as outras faculdades necessárias. Graças a Deus, como espíritos, temos a faculdade do pensamento. E como seres inteligentes, temos hoje a tecnologia, que permite hoje estarmos juntos, em sintonia, nesse momento de reflexão. Dessa forma, o isolamento social não impede o contato através das tecnologias disponíveis e a vibração em pensamento. Dessa forma, tem outra frase que eu gostaria de destacar, do livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, do nosso amado Emmanuel, onde ele diz: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto, de imediato, que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Gente, estamos juntos se pensamos juntos em sintonia com Jesus, com Deus, com o Mestre Maior. Que nesse momento possamos nos unir em corrente de pensamento em benefício da nossa sociedade. E que, mais uma vez, reforcemos o pânico com a nossa convicção do plano de Deus para a nossa vida. Continuando nossa reflexão, a questão 767 do mesmo capítulo do Livro dos Espíritos, ele pergunta: o isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Eu queria que vocês observassem bem o questionamento, que ela está falando em isolamento absoluto. E a resposta é sim. Os homens buscam instintivamente a sociedade, todos devem concorrer para se ajudarem mutuamente. Nesse momento, a forma de servir e de ajudar mutuamente é essa que nós estamos fazendo. E nós não estamos isolados de forma absoluta. Nós estamos isolados de forma física porque, nesse momento, os nossos corpos físicos podem ser vetor de espalhar essa pandemia. Tenhamos a consciência de que, nesse momento, naquela reflexão que eu pedi para vocês, o que nessa circunstância Deus está falando com a gente? Ele está falando para olharmos para o nosso interior e para olharmos para o nosso próximo, não com os olhos físicos, mas com os olhos da alma. O que eu tenho dentro de mim hoje de bom que eu posso fornecer para o meu próximo que não está fisicamente do meu lado? Eu peço que vocês façam uma profunda reflexão
de como nós podemos nos ajudar mutuamente nesse momento. Adianto que uma das formas é o benefício da prece. Bem, caros irmãos, no livro Libertação, André Luiz destaca que cada criatura na crosta terrestre nasce para enriquecer-se através do serviço à coletividade. E a coletividade diz respeito ao progresso. Muitas vezes, a humanidade, nos auges de seus desenvolvimentos, passou por catástrofes que dizimaram muitos irmãos, muitos provocados por fenômenos naturais, outros por guerras provocadas por nós mesmos. Mas sabemos que, historicamente, sempre saímos mais fortes. E na questão 783 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E os irmãos em Cristo respondem: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. O que seriam esses abalos físicos e morais? Se observarmos, nesse momento, passamos por um abalo físico que impacta diretamente a direção moral que a humanidade tem que tomar. A humanidade tem que pensar muito mais no próximo do que antes. Nesse momento, nós temos exemplos de abalos físicos. Todos esses fenômenos naturais relacionados ao clima que vem acontecendo em nosso planeta. E agora, esse fenômeno natural relacionado ao Covid-19. Acima de tudo, o maior abalo moral que nós tivemos no planeta até hoje foi a vinda de Jesus para o nosso meio. E quando eu falo a vinda, é porque ele sempre esteve conosco. Se eu estou colocando nesse momento para vocês que é o nosso isolamento físico, não diz nada quanto à nossa união em pensamento, a ausência de Jesus em corpo físico nunca falou nada para qualquer um de nós, porque ele sempre esteve unido conosco em pensamento. E falando em ascendência moral, quando nós nos relacionamos no dia a dia, pensando no nosso sustento, pensando em extrair do próximo o serviço necessário para que justifique o salário que eu tenho no mês, que justifique o sustento da minha família. É bem verdade que todos precisamos. Mas como eu estou enxergando o meu próximo? Essa forma de enxergar o próximo que mostra qual a minha ascendência moral. E a ascendência moral é o caminho para ampliarmos nossa consciência quanto à importância de nos autodesenvolver como espíritos eternos. Precisamos servir. Agora estamos sendo obrigados a servir a sociedade por uma determinação humana. Mas será que se não fosse por uma lei humana, nós obedeceríamos à lei divina que está escrita em nossa consciência
e daríamos essa contribuição para a sociedade? É uma reflexão que nós precisamos fazer. E essa reflexão mostra como nós estamos do ponto de vista de ascendência moral. Na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, qual o maior obstáculo para o progresso moral da humanidade? Todos nós já somos conscientes. O orgulho e o egoísmo. E Allan Kardec, em Obras Póstumas, ele coloca: se quiserdes que os homens vivam como irmãos na terra, não basta dar-lhes lições de moral. É preciso destruir a causa do antagonismo existente e atacar a origem do mal, o orgulho e o egoísmo. Porque talvez, se não houvesse uma determinação governamental para estarmos em casa, porque talvez não estaríamos dando essa contribuição. Primeiro, por uma questão material. Talvez justificada. É uma reflexão que precisamos fazer pelo orgulho e pelo egoísmo. Mais uma vez eu pergunto, o que Deus está falando para cada um de nós diante dessa circunstância? Na questão 780, como o avanço intelectual pode gerar o progresso moral? Nós estamos diante de uma tecnologia que está sendo instrumento de todos nós para trocarmos informação quanto à nossa necessidade de aperfeiçoamento, de reforma íntima. E talvez, se não houvesse um desenvolvimento intelectual que permitisse hoje que nós estivéssemos conectados através de aplicativos de mensagem, através de transmissão remota como essa que nós estamos fazendo agora, nós não teríamos instrumentos que contribuíssem para o progresso moral. E a resposta é exatamente essa aqui. Ao fazer compreender o bem e o mal, o homem, então, pode usar seu livre-arbítrio como melhores escolhas. A escolha que nós fazemos do que é fruto do intelectual humano depende da nossa condição moral. E nesse momento eu convido todos vocês para usarem dos recursos que dispõem para consolar a humanidade através das palavras de consolo que a nossa amada doutrina nos passou e nos passa ao longo dos anos. Por fim, poderia a humanidade alcançar o bem-estar moral com as suas crenças atuais? No livro A Gênese, nós temos a seguinte colocação: já não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento, e para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexiste neles, o egoísmo e o orgulho. Caros irmãos, e no capítulo 18 do mesmo livro, da Gênese, dos 18 ao 28, nós temos o seguinte texto: cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração, todos nós, deve se distinguir, ou se distingue, por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, com certeza, nós não somos,
mais do que já tendo passado por experiências anteriores, se acham predispostos a assimilar todas as contribuições progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Faz parte nesse momento tudo o que vem acontecendo do nosso mundo de transição. Dessa forma, convido vocês, mais uma vez, a nessa noite fazerem uma reflexão sobre o que Deus está conversando com cada um de nós por essa circunstância e nos unirmos em pensamento, em benefício do próximo. Que possamos usar o isolamento para servirmos. Dessa forma, convido vocês, mais uma vez, ao encerrarmos essa transmissão, para uma prece e uma irradiação em benefício da nossa humanidade. Pai amado, consciente que somos, Senhor, do seu amor por cada um de nós, agradecemos por tudo que tem feito em nossas vidas e pedimos o discernimento de sabermos interpretar esse momento da melhor forma possível e que, mesmo estando isolados fisicamente, possamos em espírito, Senhor, contribuirmos com a nossa intensa dedicação à sua seara. Que essa energia que nos envolve nesse momento enriqueça as vibrações desse planeta, dando força a todos que nesse momento passam por essa provação. Que essa energia adentre em cada lar, nesse momento, conectado, e a todos os demais que precisam e que necessitam da tua luz. E que no decorrer da semana, Senhor, tenhamos força e discernimento para servirmos ao próximo. Que todos fiquem em paz e que Deus vos abençoe. Que assim seja. Ouça, meu amigo, as trombetas anunciando, os tempos estão mudando, é a nova situação. Os ventos sopram fortes, maremotos e terremotos, sofrimento em demasia, revelados no dia a dia, mas o Mestre anunciou, enviou um Consolador, amparando os aflitos, nos provando seu amor. Então deixemos florescer a semente